Olha só, pessoal, transcrição. Os genes localizados no DNA, não sintetizado, proteínas, mais envio a receita, ou seja, o que eu estava falando para vocês logo anterior, para a sua produção nos ribossomos pelo RNA mensageiro, tá bom? Então, RNA-M. Oh, professor, essa sigla. Gente, se você sabe que é o RNA, ele é o RNA que M, por que M? Mensageiro. Ele está levando a mensagem. Ele é menino de recado da mamãe DNA, tá bom? O RNA M, mensageiro, é produzido no núcleo a partir do DNA em uma etapa chamada de transcrição. E então chega ao citoplasma, tá bom? Ele chega ao citoplasma, professor? Sim, porque a mamãe DNA está lá na sua casinha, núcleo, menino, vá para fora, vai lá levar o recado. Ele sai o quê? Para o citoplasma. Agora, pessoal, isso aqui é muito importante. Veja só o que eu vou falar aqui. Olha só, o nosso DNA ele é composto de adenina, timina, citosina e guanina. São esses quatro. O DNA são esses quatro. Eu posso colocar uma questão para vocês, uma pegadinha para vocês reconhecerem qual é o DNA correto. Ou seja, eu posso colocar o quê? Um E, etanol. Eu posso colocar um N, Naruto, alguma coisa, certo? Um M, mitocôndrias. Então, se liguem com isso, são esses quatro elementos ATCG. Segunda coisa, muito importante. Vou pegar aqui o marcadorzinho. Gente, adenina e timina, as duas se combinam. E somente as duas. Às vezes, a timina está na... como ela vai se trançando, então às vezes aparentemente ela está do lado direito e a adenina está do lado esquerdo ou vice-versa, mas somente as duas se combinam, ou seja, elas são casadinhas. A adenina vai fazer combinação com a citonina? Não vai. Ok? Não vai, ela não vai fazer combinação de jeito nenhum. A citonina, que é o C, e a guanina, que é a letra G, as duas só fazem combinação, elas duas. Então, olha só, as duas só fazem combinação, as duas, e aqui as duas só fazem a combinação, as duas. Agora, qual é a ordem sequencial? Vai começar pela adenina? Vai começar pela citonina? Essa ordem, essa sequência é questão do DNA, ele que organiza ela, mas... se de um lado é citonina, do outro é guanina. Se eu pedir para vocês, o DNA só deu um lado da fita 1. Né? A fita 1, vamos dizer que a fita 1 tenha quem? Um A, né? Que só vai aparecer a letra A, C, um G, né? Vou colocar só uma pequena ordenzinha. Aí eu pergunto, fita 2, qual é a sequência da fita 2 de combinação? Se eu perguntar isso, opa, vou colocar aqui de vermelho. O A, quem combina com a adenina é só a timina, né? Então, se é a combinação é timina e pronto, acabou. Opa, com C, quem combina com C é só a granina. Então, se é C, a combinação do C é o G, granina. Se é o G, então é o C, citonina. Beleza? Então, fiquem muito espertos com isso, porque vocês sabem, seu professor adora pegadinhas. Gente, uma das duas cadeias de DNA servirá de molde, né? Colocando isso aqui bem destacado para vocês, porque ela vai servir de molde para o RNA nucleotídeo, né? O nosso RNA disponível lá do núcleo, que vai sair como RNA-M mensageiro, certo? Embaralhado, que ele é todo embaralhado mesmo, com a cadeia molde do DNA, ou seja, vai ter somente uma cadeia molde. Um nucleotídeo de RNA formado por açúcares, ribossose, um fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser, olha só, adenina, uracina, professor, uracina, eu não vi não, professor, lá tinha o T. Gente, olha só continuando aqui, citosina e ou guanina. Olha só, primeira coisa de tudo,
Eu estou falando de RNA. O RNA, ele faz uma alteração. A timina, o T é trocado no RNA pelo U. Então, vamos dizer que eu coloco uma questãozinha para vocês e lá tá. Aqui só está representado uma fita do DNA e temos o RNA. Só para sacanear com vocês. Não, gente, não é sacanear não, é questão de conhecimento mesmo, para vocês conhecerem. Opa, tô ligado, professor, não vai me pegar nessa não. Se tem U, professor, então, se tem U, é o RNA. Porque DNA não tem uracila. Timina, T. Quem tem o T é só o DNA, pessoal. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui ela aqui, olha que coisas lindas, maravilhosas lá em cima. No início eu falei para vocês o quê? Que eram representações em hexagonal, 6 lados, né? Porque eram elementos químicos combinando. E eu falei em pentágono também, 5 lados. Olha só a sintonina aqui, tá bom? O nome dele aqui tá em inglês, beleza? Mas é sintonina. Olha só. É um anel benzênico? Não é anel benzênico de jeito nenhum, pois anel benzênico tem que ser 6 lados. O professor tem 6 lados. Anel benzênico tem que ser uma ligação dupla, uma ligação simples, sucessivamente, 3 simples, 3 dupla. Eu só tenho 2 duplas, não é anel benzênico, tá bom? É o quê? É um ciclo X. E aí vem os outros elementos aí, tá bom? É um ciclo X porque tem 6 ciclo e é carbono. Nós temos carbono aí. Então, pessoal, o ciclo também, referente aos 5 lados dele, né? Nós aí temos a nossa guanina, adenina e a timina, tá bom? Lembrando que esses nomes aqui eles estão em inglês, tá certo? Mas lá no anterior eu coloquei tudo bacaninha para vocês, só para mostrar aqui a combinação. Olha aqui em cima. GC, CG, GC, CG, TA, AT. Lembrando, a combinação do DNA, o A só faz combinação com o T e o C só faz com o G, beleza? Olha do outro lado nós temos o RNA. Opa, professor, cadê o T? Cadê o T? Não tem T, não tem T. Tem quem? Tem o A e tem o U, o C e o G. Ou seja, olha só, o RNA tem o A, o C e o G. CGA, né? Na ordem aí, CGA. Esses 3 elementos tem no RNA e no DNA, os 3. Quem não tem nos 3? O U, né? A uracila e a timina não tem. Tá bom? Só para estar mostrando para vocês, mostrando também nas extremidades laterais aí a estrutura deles química, os nossos ciclos. Professor, nós vamos estar vendo isso daí? Não, nesse momento agora não, principalmente porque se a gente vê esse estruturamento é em química e nós estamos em biologia, mas para vocês verem aí como uma coisa acaba levando a outra. Transcrição do DNA, pessoal, mais uma vez, isso é muito importante, então vamos lá. Olha só, a minha parte de cima, o que é a minha parte de cima? É o que? TA, AU, CG, AU, CG, GC. Eu falei o que? Eu falei aqui essa ordem aqui de cima, tá bom? Eu falei aqui essa ordem de cima. Professor, é um DNA, professor. Tem as 2 fitas, professor. Por que, professor? Que tem U? O senhor disse que o DNA não tinha U, professor. Gente, primeira coisa de tudo. Vocês estão vendo aqui embaixo RNA-M, que é o nosso RNA mensageiro. Ele está sendo criado, ou seja, ele vai se desligar do RNA. Então, a fita amarela, ela tem U. Então, ela
ela está nascendo ali, ela está sendo desligada. Olha aqui a pontinha dela aqui, ó, desligada. Olha o DNA aqui em cima, ela está sendo desligada. Então, no momento que ela está sendo desligada, aparece a uracila, o nosso U. Beleza? Ou seja, é o momento de desligamento. Nesse momento, aparece. Visualmente, a gente fica, uai, é DNA? Mas a gente tem que saber isso. Uracila. Por que apareceu ali? O que está acontecendo que apareceu ali? E aí, pessoal, olha só. Vou mudar aqui a cor. Ela está nascendo, ela está saindo. Depois que ela sair, olha a fitinha, olha a fita do DNA, olha a fita do DNA é azul. Depois que ela sair, a fita de baixo vai voltar e grudar na parte do DNA, certo? T, G, TG, TC, olha aqui embaixo aqui, ó. Tem T, ou seja, é a parte do DNA. Quando ela sair, a outra vai grudar novamente nela, porque o DNA não tem uracila. O RNA não tem timina. T. Tradução. Gente, a tradução coloquei aqui só para destacar para vocês, mas eu já até coloquei, né? A tradução, no momento que o RNA mensageiro sai, que ele entra em contato com o ribossomo, certo? Ele é classificado como RNA ribossômico, né? Ou seja, o que acontece? O que acontece é que o pula de M, olha só destacando aqui, pula de M para RNA-R, né? Está identificando, né, quem é o mensageiro, está identificando o que já chegou lá no ribossomo, está identificando que ele é o elemento do nosso ribossomo, né? Já saiu de mensageiro para o quê? Para tradutor, né? Aí já começa a produção de proteína para a nossa célula. Olha só, aqui é o nosso RNA, certo? Cada agrupamento de 3 é chamada de côndon, né? O nosso RNA mensageiro está chegando aqui, ele chegou, né? Está sendo feita a tradução, e daqui vai sair o que? Vai sair a cadeia polipeptídica, né? Que é o que? É as nossas proteínas. Olha aqui uma forma ilustrativazinha. O ribossomo está chegando lá, o RNA para ele sai fazendo a produção de proteínas para o nosso corpo, que é muito importante, né? Para a nossa célula e da nossa célula para todo o nosso corpo.